O WebPanel é o objeto mais flexível que o GeneXus oferece. Como já vimos em alguns exemplos que temos mostrado, todo WebPanel oferece um WebForm, que é uma página web que permite nos desenhar e oferecer várias funcionalidades. Neste exemplo, havíamos visto que pelo fato de incluir uma variável no WebForm, a mesma foi habilitada para que o usuário insira algum valor. Em particular, esta variável espera uma porcentagem de aumento e o usuário, ao pressionar o botão confirmar, é executado o evento associado ao mesmo, processando o aumento dos preços de todos os voos, aplicando a porcentagem de aumento digitado pelo usuário na variável. Este outro WebPanel que temos resolvido é muito similar ao anterior, no sentido que contém também variáveis, neste caso 2 e um botão. Ambas variáveis presentes na execução, habilitadas para introdução de dados por parte do usuário e ao pressionar o botão confirmar, chama o evento que está associado a um procedimento ao qual enviamos por parâmetro as variáveis e o mesmo as recebe e imprime em formato PDF as atrações cujos nomes estão incluídos no intervalo. Mas além de definir WebPanels para aceitar valores em variáveis e logo utilizar esses valores para executar alguma ação determinada, os WebPanels permitem-nos como objetivo primordial implementar e oferecer aos usuários consultas interativas na base de dados. O termo interativas refere-se ao que o usuário pode inserir na página do WebPanel uma ou outra vez valores distintos em variáveis e consultar a continuação de dados da base de dados que concordem com esses valores inseridos, utilizando-os como filtros. Também logo sobre os dados consultados que mostram-se em um grid, o usuário pode realizar distintas ações. Já vimos algo assim? Sim, o padrão gerado pelo Work with for Web quando temos aplicado a transação. Porque o padrão Work with for Web gera WebPanels. Vamos agora definir passo a passo um WebPanel que implemente uma consulta interativa e logo comparemos com o WebPanel Work with for Web. Vamos criar um objeto de tipo WebPanel, daremos o nome WP-Countries. E é aberta em sua seção WebForm. Vamos na seção de variáveis e definimos duas variáveis, uma de nome Country Name From passado pelo atributo Country Name e outra de nome Country Name To. Ambas com o mesmo tipo que o atributo Country Name. Agora voltamos ao WebForm e inserimos ambas variáveis. Selecionamos Insert, Variável, a elegemos e vemos que acrescentou automaticamente em uma tabela de 2 linhas e 2 colunas para que fiquem alinhadas as variáveis com seus títulos. Bem, sabemos que as variáveis estão habilitadas para inserir valores nelas. E se sabemos disso, devemos saber que os atributos nos WebPanels sempre serão read-only. Isto é, serão inevitavelmente a saída para mostrar seu conteúdo armazenado. Bem, agora vamos inserir no WebForm um grid com os atributos cujos dados desejamos consultar. Selecionamos Insert Grid e incluímos na mesma o Country ID e o Country Name. GeneXus vai determinar para este grid navegar certa tabela física pelo fato de conter atributos. Dizemos que esse grid vai ter uma tabela base que, logicamente, será envolvida pelos atributos de Country. Adiante, se observarmos as propriedades do grid, vemos que contamos com essa propriedade do grid chamada Base Transaction, que oferece o mesmo que no ForEach. Ou seja, que o objetivo desta propriedade é que indiquemos nela o nome da transação cuja tabela física associada queremos navegar.
Devemos saber que no WebPanel, um grid que contém atributos é como um for each. Não escrevemos o for each, mas está implícito. Por isso, dizemos que o grid tem tabela base. O que configuramos na propriedade Base Transactions, o que indica no GeneXus a tabela base e os atributos que podem ser incluídos no grid são os da tabela base desejada e sua tabela estendida também. Vamos executar a aplicação para ver o funcionamento deste WebPanel. Pressionamos F5. Executamos o WebPanel e vemos que as variáveis estão habilitadas para que possamos inserir algo nelas. Vemos também que no grid mostram todos os países armazenados na tabela física Country. Bem, até o momento não temos feito nada para relacionar o que o usuário digita nas variáveis a respeito da navegação que se faz na tabela física Country, por isso mostra todos os países armazenados. Vamos definir os filtros agora. Nas propriedades do grid, podemos definir condições, conditions, que é exatamente o mesmo que escrever cláusulas where no for each. Assim, colocamos nas conditions, colocamos country name maior ou igual que a variável country name from. E country name menor ou igual à variável country name to. Vamos executar novamente a aplicação. Pressionamos F5. Executamos nosso WebPanel. Agora deixamos desde A até Z. E vemos que são carregados no grid todos os países que temos armazenados. E agora vamos tentar colocar desde a A até a E. E vemos que são carregados menos países. França já não carrega, Uruguai nem tampouco, os Estados Unidos também não. Voltamos ao GeneXus e observemos a lista de navegação que foi gerada para o WebPanel. Vemos que há uma navegação da tabela Country e estão aplicando os filtros que definimos nas conditions do grid. Também vemos que a consulta está realizando, ordenando os registros por Country ID, que é a chave primária da tabela Country. Se quisermos especificar outra ordem, por exemplo, por Country Name, para que saia no grid os países ordenados alfabeticamente, contamos com a propriedade do grid Order. Vamos configurar para a propriedade Order no atributo Country Name. Executamos novamente. Executamos nosso WebPanel. Filtramos desta vez de A até H. E vemos que mostram os países incluídos no intervalo específico, agora ordenados no grid por nome de país. Voltamos a observar a lista de navegação correspondente a este WebPanel. Agora vemos o order por country name e adiante vemos que contamos com uma maior otimização ao executar a consulta, porque agora não recorrem todos os registros verificando se cada um serve ou não por estarem incluídos no intervalo solicitado. Mas agora, como se consulta a tabela ordenada alfabeticamente, é possível posicionar-se no primeiro registro do país cujo nome é maior ou igual ao valor solicitado e ir listando os registros consecutivos que tem ordenados até que chegue ao primeiro registro que já não cumpra com o intervalo. Sempre é interessante observar a lista de navegação que o GeneXus esboça para os objetos que definimos, já que os mesmos nos permite comprovar a lógica que o GeneXus determinou e dessa forma verificar se coincide ou não com o que pretendíamos. Bem, agora vamos executar o Work with Country. Pressionamos F5. Esse Work with Country foi gerado automaticamente e agora sabemos que se trata de um objeto WebPanel. Vemos que neste caso não há duas variáveis para inserir no intervalo inicial e final, mas somente uma variável, mas isso é um detalhe que se pode fazer a gosto.
O importante é ir associando os conhecimentos de Web Panels que estamos adquirindo com o gênero padrão. Vemos que este Web Panel, além de ser vistoso e tem sido gerado rapidamente com apenas um clique para aplicar o padrão, é bem completo no sentido de, além de fornecer filtragem em consultar certos países, nos oferece também a possibilidade de editar um país ou excluí-lo, assim como também inserir fisicamente um país novo. Todos nós podemos definir também e vamos ver como se faz. Mas nossa sugestão é aproveitar o uso do padrão Work With. Neste caso, estamos falando do que é for Web, mas vale também para o que é for Smart Devices, para ganhar produtividade, quando o que necessitamos seja obter esse tipo de consultas interativas com formato standard. Então, consideramos importante conhecer o que gera o padrão Work With e conhecer bem o objeto Web Panel do GeneXus por vários motivos. Primeiro, porque podemos solicitar consultas ou usos que podem ser resolvidos com Web Panels, mas não é exatamente o que oferece o padrão Work With for Web. E segundo, para poder abrir um objeto Web Panel gerado automaticamente pelo padrão e entender e conhecer suas partes. Bem, continuemos com a definição de Web Panel que havíamos começado a implementar. Vamos adicionar dentro do grid uma imagem que apareça para cada linha, com o objetivo de que o usuário possa pressionar tal imagem para certa linha quando desejar editar os dados de tal país. Vamos definir uma nova variável de nome UpdateImage. E adicionamos como coluna do grid. Pressionamos sobre o grid, botão direito, Columns, Add, e selecionamos a variável, indicamos sua posição no grid e está pronto. A imagem que queremos carregar na variável, devemos inseri-la na base de conhecimento. Uma forma de fazê-lo é a customização. Escolhemos uma imagem, que é onde listam-se todas as imagens atualmente armazenadas na KB. Inserimos uma nova. Carregamos de um arquivo. Nós escolhemos. Deixamos como update. E gravamos. E agora temos que atribuir à imagem a variável. O lugar mais apropriado para realizar esta atribuição é no evento Start. Já que é o primeiro evento que se executa ao abrir o Web Panel no tempo de execução e é o evento que justamente utiliza-se para definir inicializações. Dentro do evento Start, então, digitamos &, escolhemos a variável UpdateImage, FromImage e passamos como parâmetro o nome da imagem na base de conhecimento, ou seja, Update. Pressionamos F5 para ver o resultado que temos definido. Executamos nosso Web Panel, especificamos um posto, vamos colocar de A até Z para ver todos os países e vemos a imagem em cada linha. Está faltando agora associar uma ação à imagem. O que queremos é que quando o usuário clique sobre ela, abra-se a transação Country, mostrando os dados do país desta linha, e em particular o form esteja no modo de edição para que o usuário possa modificar os dados do registro mostrado e gravar as mudanças. Bem, vamos programar o evento clique associado à variável UpdateImage. Na seção de eventos do Web Panel, posicionamos o cursor debaixo do evento Start e selecionamos Insert Event. Este diálogo mostra todos os controles incluídos no form e para cada controle é mostrado os possíveis eventos a serem executados para eles. Assim que localizado a variável UpdateImage e de todos os eventos possíveis, clicamos. Se inserimos a sintaxe que define o evento e vamos codificar dentro o que queremos efetuar. Selecionamos Insert Object. Inserimos a transação Country, que é o que desejamos invocar. Mas havíamos dito que queríamos que a transação abra em modo de edição com os países em questão instanciado. Assim que devemos passar por parâmetro a transação,
o texto fixo UPD, que significa update, e o GeneXus reconhece e entende que tem que abrir a transação em modo de edição e o segundo parâmetro que temos que enviar a transação é o identificador do país na linha, ou seja, Country ID. Gravamos. Agora vamos à transação Country, já que estes parâmetros temos que receber declarando uma regra par na seção Rules da mesma. E observamos que já há uma regra declarada par, que é precisamente a que nós íamos declarar. Por que já está definida? Porque o padrão Work with for Web o fez quando havíamos aplicado a esta transação. Observamos que o primeiro parâmetro é uma variável de nome mode, o que antecede o operador in, indicando que é um parâmetro de entrada. E algo bem importante de destacar é que em todas as transações a variável mode já está pré-definida e a mesma é usada somente para ser recebida como parâmetro, já que sua função é reconhecer automaticamente e exclusivamente os valores de tipo character. INS significa o modo insert, UPD, o modo update, DLT, o modo delete e DSP, o nome display. Observamos agora o segundo parâmetro. É uma variável Country ID também de entrada. E esta regra define que o valor recebido na variável que é atribuído ao atributo Country ID. Ou seja, é como um filtro que se estabelece sempre quando não tem uma variável recebendo valor vazio. E em um único caso que mandamos sem valor este parâmetro é quando queremos chamar a transação para inserir um novo registro, já que se queremos editar ou excluir, devemos mandar a chave primária do registro que queremos editar ou excluir. Bem, temos visto então que a transação Country está sendo invocada desde nossa Web Panel WP Countries e também desde o Web Panel Work with Countries. E, logicamente, a regra PARM definida pelo padrão serve-nos, porque estamos conhecendo mais sobre os Web Panels e exercitando práticas típicas que o padrão gera rapidamente. Pressionamos F5, selecionamos nossa Web Panel, indicamos a faixa. Vamos modificar Estados Unidos fazendo clique sobre a imagem. E vamos modificar seu nome, colocamos USA. E gravamos. Atualizamos a lista de consulta e vemos que efetivamente se fez a modificação. Vamos nomeá-lo novamente United States. Esta mesma implementação que temos definido para editar a informação dos países, podemos repetir para implementar a exclusão dos mesmos. Definiríamos outra variável, adicionaríamos ao grid, atribuiríamos uma imagem representativa e no evento clique da variável colocaríamos esta mesma invocação da transação Country com a única diferença de que em vez de enviar a transação parâmetro UPD, mandaríamos DLT, já que na transação, parâmetro recebido na variável mod entenderia e abriria a transação eliminando o registro cuja chave primária que foi recebida. Agora vamos adicionar um botão no Webform que ofereça inserir um país novo, tal como oferece o Work with Countries gerado automaticamente. Arrastamos da toolbox um botão aqui e poderíamos associar-lhe a uma imagem ou, neste caso, mudaremos o caption do botão. Colocaremos Insert Country. Daremos 2 cliques sobre o botão e vemos que, por defeito, este botão tem associado o evento Enter. Todo botão que é adicionado tem por defeito associado ao evento Enter, mas vamos criar um evento novo de usuário associado a este botão. Assim que voltamos ao Webform, dessas propriedades do botão e a propriedade OnClickEvent, selecionamos New e aqui colocamos o nome do novo evento do usuário. Vamos colocar Insert Country.
Bem, então quando pressionar este botão e executar o evento associado, o que deve acontecer? Deverá abrir a transação Country oferecendo o form listado para um novo ingresso. Assim que devemos invocar a transação Country, fazemos 2 cliques novamente e vemos agora o nome do nosso evento definido e vamos selecionar. Insert, Object, selecionamos a transação Country e abrimos e fechamos um par de parênteses. O primeiro parâmetro que enviaremos à transação é INS. E o segundo parâmetro será 0. Já que neste caso queremos completar o parâmetro esperado com vazio. Não temos um valor para enviar, mas que autonumerará quando inserir os dados do país e confirmar. Pressionamos agora novamente F5 para provar esta nova funcionalidade que temos adicionado. Executamos nosso Web Panel. Pressionamos o novo botão e vemos que se abre a transação Country, lista para que façamos o ingresso. Vamos registrar então a Itália. Colocamos Italy e como cidade, Roma. Bem, agora suponhamos que nos pedem para ver cada país a quantidade de cidades que tem registradas. Este dado não temos em um atributo, então vamos definir uma nova variável. De nome Cities Quantity. E adicionaremos no grid como coluna. Botão direito, Columns, Add. Escolhemos a variável Cities Quantity. Indicamos no lugar que queremos que apareça dentro do grid. E agora pensemos, como podemos resolver que para cada linha que se carregue cada país da tabela Country se calcule e mostre sua quantidade de cidades? Vamos à seção de eventos e observamos este evento próprio dos Web Panels, o evento Load. Load significa carregar e a continuação explicaremos quantas vezes se executa este evento de acordo com o caso ou no momento exato. Como este Web Panel tem um só grid na qual tem tabela base e já temos explicado o que é Country, o evento Load executará tantas vezes com as linhas carregadas com os países. Para sermos exatos, devemos saber que será executado uma vez para cada registro da tabela navegada, justo antes de carregar cada registro como linha no grid. Ou seja, como este evento se executará para cada linha do grid, justo antes de mostrar os valores dos atributos na linha, podemos, neste mesmo momento, atribuir à variável Cities Quantity o resultado de uma fórmula inline que conte com as cidades do país que este ponto carrega. E chegamos a tempo para que mostre essa conta. Já temos visto em outros vídeos que esta fórmula determina a tabela física a navegar pelos atributos que figuram dentro do parênteses, assim que a fórmula contará na tabela Country City. Mas não todas as cidades que têm registradas, qualquer seja seu país, porque o evento Load está executando N vezes enquanto vai carregando a tabela Country, ou seja, que há uma navegação que se está fazendo no contexto no qual estamos. Entre Country e Country City está em comum o atributo Country ID, portanto, no evento Load já tem um registro navegado de país, e tomando seu Country ID aplicará um filtro automático ao contar as cidades. Este filtro fará que conte as cidades do Country ID que se está navegando neste momento e a ponto de carregar como linha. Vejamos então este resultado na execução. Pressionamos F5. Indicamos o fixo, mostramos todos os países e vemos efetivamente a quantidade de cidades para cada país. Por último, atualizamos as mudanças em GXServer.